Olá, bem-vindo ao 7º dia da nossa jornada, cada vez mais espertos do que o Nutri, do que o diabo, lógico, e do que a indústria das dietas e tudo isso que esse mundo tenta fazer pra gente, pra nos seduzir, nos tirar do nosso trilho e do nosso propósito. Então, cada dia mais espertos. Hoje, o 7º dia mágico, número segundo, né, a numerologia é o número de Deus, que é o dia que Deus descansou quando construiu, criou tudo, né? Construiu é boa. Mas hoje a gente vai falar sobre uma das minhas partes favoritas desse livro, né? Que transformou a minha visão para muita coisa, sabe? Isso aqui explica muita coisa quando você consegue entender a complexidade, sabe? Então, segura aí que você vai gostar também, né? O livro diz, né, quando o diabo dá a entrevista pro Napoleão Hill, ele conta que ele usa essa lei do ritmo hipnótico, que ele usa essa lei da natureza como uma teia, na qual ele mantém as vítimas dele sob controle. Ele as atrai ou assusta pelo ritmo hipnótico. É a mesma lei que mantém essa lei, né? Ela é a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas. É a rede pela qual ele amarra e controla a mente dos seres humanos. Vocês já devem ter percebido, né, que às vezes quando a gente entra numa teia de pensamento negativo, para sair disso é muito difícil. Tanto que é engraçado que quando a gente vai estudar complexo na linguagem junguiana, né, na linguagem da psicologia, você vai falar sobre complexos e tem uma outra coisa que não é complexo, sombra e essas coisas. Mas quando você entra e cai nessa teia do pensamento negativo, você parece que existe um turbilhão que te puxa para lá e você não consegue sair, né? Então, essa é a lei, essa lei do ritmo hipnótico. Então, o que a gente precisa prestar atenção, né? Definindo o hábito. É o processo de quebrar os comprimentos de onda. É a repetição. Isso é um hábito. Você quebra o comprimento de onda e é algo que você faz repetidamente. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio do hábito, acaba formando um ritmo organizado. Vocês entendem por que às vezes a gente, quando cria um hábito, é difícil sair dele? Seja ele bom ou ruim, né? Então, a gente precisa fazer tudo aquilo repetidamente, sabe? Você precisa ser meticuloso. Por isso que no começo a gente fala que não dependa da motivação, sabe? Ou da motivação externa. Faça o que tem que ser feito. Vai ser difícil, vai ter que tomar água, mesmo que você não vai ter o hábito, você não vai criar o hábito do nada. Você precisa fazer e repetir um comportamento todos os dias, diariamente, toda hora. Entende? Até ele se firmar por meio dessa lei, que é a lei do ritmo hipnótico. E aí, ó, hábitos indesejáveis podem ser quebrados e devem ser quebrados antes de assumir proporções de tal forma que possam ser considerados ritmos. Vocês entendem quando que, vamos supor, né, você chega do trabalho exausto ou exausta, e aí você fala assim, eu só vou sentar um pouquinho aqui no sofá, você mal tira o sapato assim, lá no canto da porta, assim, aí você senta no sofá e fala assim, só vou assistir um pouquinho aqui, um episódio dessa série, não, daqui a pouco eu vou treinar, não, depois eu começo a fazer o que eu tenho que fazer, e aí quando você vai ver, praticamente todos os dias, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu arrumo. E quando você vai ver, todos os dias você tá chegando e fazendo aquela mesma coisa. Chega uma hora que para quebrar esse hábito fica muito difícil, né? Então é isso, gente. A natureza não existe nada vazio. Não existe. Quando a gente não escolhe o nosso caminho, a vida coloca um na nossa frente pra gente poder caminhar por aquele caminho, sabe? Porque senão a gente estaria vagando, né? É curioso isso, é como se a gente estivesse sempre em algum tipo de trilho, e aí você começa a ver as previsões de onde esse trilho vai te levar e você muda a direção, mas a gente tá sempre indo para algum lugar. A questão é que às vezes a gente não quer chegar onde a gente tá sendo guiado, então cabe a nós mudarmos isso, né? Bom, então, o ritmo é o último estágio do hábito.
Então, vocês entendem? O hábito é aquilo que você faz repetidamente, o ritmo é quando você já entrou nesse hábito, aquele ritmo hipnótico mesmo, né? Que é a lei da natureza, gente. É curioso. Não sei se vocês já pararam pra ver como que uma planta cresce e tudo mais, mas é engraçado. Depois que eu comecei a morar sozinha e ter minhas plantas, ver a véia das plantas, eu começo a observar e ver que, assim, sempre tem um brotinho, sempre tem uma folhinha crescendo. Isso é um ritmo, né? É o ritmo dela. Ela não questiona se ela vai ou não. Ela só vai, sabe? É o próprio ritmo da natureza. É o ciclo que ela tá inserida. Então, o ritmo é o último estágio do hábito. E a partir disso, o hábito não pode ser quebrado. A natureza o assume e transforma em algo permanente. Pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Aqueles que controlam e usam suas mentes escapam da minha rede. Usar a própria mente é um privilégio divino. Se você mantém o controle dela, se torna parte dela. Senão, o diabo entra e assume o controle por meio da lei do ritmo hipnótico. Ele entra na mente das pessoas com o medo, faz alienar-se e depois se fixa pela lei do ritmo hipnótico. Vocês percebem por que muitas pessoas estão presas no metabolismo, não naquela mentalidade de dieta? Porque é tanto tempo, quanto mais tempo você tem desses pensamentos de comida boa ou ruim, mais difícil fica de quebrar. Porque chega uma hora que, assim, é muito difícil de você entender, mesmo que aquilo faça muito sentido para você quebrar isso. Eu ainda acredito que é sempre possível se livrar. A questão é, talvez doa mais, ou leve mais tempo e exija mais energia de você. Mas sempre é possível quebrar um hábito, sabe? É como se a gente fosse bonequinhos de argila. Quanto mais novos a gente é, mais água tem nessa argila ainda, então é mais fácil de você malear esse bonequinho. Quanto mais velhos a gente vai ficando, essa água seca, a argila endurece, e aí na hora que você vai tentar mudar o formato do bonequinho, ele quebra, né? Então, eu sempre pensei isso, mas eu achava que eu era meio doida. Aí até ler essas coisas aqui, e aí eles confirmam minha loucura, né? Enfim. E aí aqui, o tempo que você passa temendo, se o tempo que você passa temendo algo fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que gostariam de ter no mundo material e as salvaria do diabo depois da morte física. A gente teme tanto algumas coisas, aí eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de engordar, eu tenho medo de começar a comer e não parar mais, eu tenho medo. E se a gente trocasse o medo pela fé e pela confiança? De que assim, eu posso ter medo porque na verdade eu não sei como faz. Mas a partir do momento que eu aprendo como e eu acredito que eu posso transformar e eu posso sempre aprender. Eu não vou chegar sabendo já, não vou chegar transformada. Mas cada passinho que eu tento, e às vezes a cada erro é um portal do aprendizado, é um portal da descoberta, né? Então a gente precisa aprender a mudar um pouco isso, esse pensamento, essa mentalidade, né? Bom, e o principal obstáculo para aparecer um pensador é o medo da crítica, que é a única forma eficaz do diabo controlar um pensador. Eu caí nessa rede aqui já eu nunca concordei com muita coisa da faculdade, nunca concordei com muita coisa que colocavam lá. Eu sabia que tinha uma maneira diferente de fazer, mas eu morria de medo de ser considerada charlatã, de ser criticada, de ser, sei lá, presa, vai saber, né? E, enfim, eu guardava isso pra mim. E olha vocês aqui, né? Então, eu não tirei tudo isso da minha cabeça, tudo que eu penso. Eu só fui encontrando maneiras de provar algumas coisas que elas realmente não é daquele jeito que ensinaram a gente na faculdade, ou não só tem aquele jeito, porque nem todo mundo vai se adaptar a ele, né? Ele fala também sobre os cientistas, que os cientistas pensam por si mesmos, eles gastam tempo estudando as leis naturais, eles lidam com os fenômenos de causa e efeito e com fatos, e eles seguem a religião das causas naturais e das leis naturais. Aliás, quando a gente vai falar disso tudo que eu prego aqui com vocês, né? Ele entra nas leis da causa natural também, sabe? Porque o que tá em cima tá embaixo. Lembra que eu falei do intestino? Dá para aplicar alquimia na própria nutrição, né? E o que é alquimia? É a transformação dos processos.
A alquimia, ela tá inserida na vida. Na verdade, aquela linguagem simbólica que eles usaram de transformar chumbo em ouro, não é para você fazer o metal mesmo, você vai transformar o chumbo em ouro. É você transformar aquele material pesado que é seu, que são as sombras, complexos e tudo, em algo que é ouro, que você vai fazer a lapidação toda lapidação não, né? O polimento, toda a transformação, passar por todas as operações alquímicas até você chegar naquele material, né? Então, é muito simbólica essa linguagem, sabe? A vida tem muita linguagem simbólica. Às vezes a gente fica meio besta, meio perdido, ou não acredita em algumas coisas porque vai muito ao pé da letra. Gente, a vida é simbólica, né? Então, não tem como a gente fugir disso, né? Ele fala também sobre o Mastermind, e eu já vou encerrar isso aqui porque já tá grande, mas essa lei do ritmo hipnótico, ela precisava de um vídeo longo, porque vocês vão entender, né? A gente já falou de hábitos e por isso que é importante a gente se ater e fazer aquele monitoramento, aquele rastreamento de ser chato em cima das coisas, sabe? Quanto eu bebi de água hoje, quanto... E não com autocobrança, é de ficar atento mesmo, porque senão a vida vai puxando a gente para outro lado. Quantas vezes eu recebo pacientes quando falam assim, ah, porque eu não queria pensar no que eu tenho que comer, ah, eu só queria seguir um cardápio. Gente, o que ele falou aqui? O que ele falou aqui? Quando você começa a não usar teu cérebro, que foi feito para isso... Você vai cair na rede de outra pessoa, aí vamos supor, a pessoa ela começa a não questionar e ela só vai seguindo o que o outro falou que é bom pra ela, quando você para de se questionar. Eu posso muito bem ser uma pessoa doida e que assim, eu posso não ter um compromisso com a verdade e tudo mais, porque a gente vê que tem um monte de profissional esquisito aí por aí, né, que vai seguindo moda e tudo mais, porque isso acontece com a gente também, né, a nossa preguiça de pensar faz com que a gente fique comprando um monte de ideia de indústria farmacêutica e tudo, e aí vocês caem na rede sem perceber, né, então vocês têm que começar a questionar mesmo, sabe, será que eu quero comer isso, será que eu gosto? A gente tá aqui pra ajudar vocês, mas a gente não pode tirar de vocês a escolha. Por isso que eu sempre achei muito errado isso. Não faz sentido eu escolher o que você come, gente. É muita invasão, é muito invasivo. Escolher o que eu como, escolher... Gente, é como se fosse uma mãe. E, cara, vocês são adultos, né? Sabe? Como é que eu vou apontar se vai comer hoje? Não, vocês têm que aprender a decidir, escolher e a planejar por vocês mesmos, entende? Então, é aprender a fazer isso de uma forma mais eficiente, mas esse poder de escolha, ele não deve ser tirado de vocês. Vocês não podem nem querer que tire de vocês, entendeu? Então, ele fala muito do Mastermind, né? Que o Mastermind tá na moda hoje, todo esse monte de coach, tudo, mas... O Mastermind, ele combina dois cérebros, que ele fala que quando dois, e essa frase é da Bíblia, se eu não me engano, quando dois ou mais se reunirem e pedirem por qualquer coisa, em meu nome, lhes será concedido. Isso é coisa, acho que o que Deus deve ter falado para alguém, alguma coisa assim. Por isso que quando a gente tá em grupo, às vezes as coisas fluem melhor, né? Porque a gente tá em grupo, querendo falar sobre os mesmos assuntos, com dúvidas muito parecidas, semelhantes e tudo, então, fica mais fácil, né? Duas mentes pensam melhor do que uma, 4, 5, 6. Por isso que eu gosto quando vocês participam, sabe? Deixem as dúvidas lá, conta sobre o que vocês esperam, né? Se já atendeu algumas coisas, se vocês conseguiram entender e aplicar para a vida de vocês, tá? Porque eu quero fazer isso, eu vou aproveitar que temos mais 7 dias, e aí eu vou pegar mais firme nesses 7 dias, trazendo mais conteúdo voltado para nutrição mesmo, certo? Então... vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, espero que você goste. Conta pra mim se fez sentido pra você, né? Ou que hábito que você quer inserir na sua vida aí, que você acha que você vai começar a monitorar, prestar atenção, né? Acho que o melhor hábito que a gente pode criar e inserir na nossa vida é o hábito de prestar atenção na nossa alimentação o tempo inteiro, né? Enfim, então, e nos pensamentos também, né? Porque lembra... pensamento, ó, e o sentimento que você come e faz as escolhas, ele conta muito mais do que o fato só de você escolher, certo? Então, até amanhã, um beijo e muito obrigada.